Ouro e pedras preciosas sempre fascinaram as pessoas. Você nunca sonhou em encontrar um tesouro e ficar rico de uma só vez na vida? Ao longo dos séculos, grandes riquezas foram descobertas em todo o mundo, e nem sempre foram metais preciosos ou joias. Na verdade, algumas descobertas recentes são muito estranhas e não revelam muito o valor à primeira vista. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas arqueológicas? Então nos dê um joinha, inscreva-se no Mundos Escondidos e junte-se a nós nessa aventura! Tesouro único de 500 moedas. Trabalhadores que removiam as tábuas apodrecidas do piso de uma velha igreja perto da cidade de Košice, na Polônia, encontraram um vaso de cerâmica cheio de 500 moedas. O tesouro está sob o chão há mais de 300 anos depois de ter sido escondido lá por um padre. Foi descoberto durante a reforma da igreja, que incluiu toda a estrutura. As tábuas foram removidas porque estavam empenadas devido ao clima. As moedas de prata estavam em uma cerâmica antiga, em uma câmara secreta sob o piso de madeira da igreja de Nossa Senhora do Rosário. Achados de artefatos antigos ou documentos de várias épocas não são incomuns em catedrais e igrejas. A descoberta das 500 moedas é especial, porque o pano de fundo que levou ao depósito do vaso na câmara secreta pode ser esclarecido logo após sua descoberta. Cientistas vasculharam arquivos e encontraram objetos em busca de pistas e chegaram à conclusão de que o padre estava escondendo as moedas porque uma guerra civil estava ocorrendo na região na época. Os pesquisadores têm certeza de que as moedas de prata foram doadas pelos moradores da área e datavam do ano de 1700. Baú do Tesouro Nazista. Em junho de 1941, os nazistas tomaram o Castelo Real Nowy Sącz, na cidade do mesmo nome, na Polônia, e fixaram quartéis e um depósito de munição lá. Alguns anos depois, os militares poloneses explodiram o castelo. Apenas as paredes externas e a torre de defesa permaneceram. 80 anos após a ocupação pelos alemães, Stanisław Pustulka encontrou uma caixa enferrujada na área do castelo de 600 anos. O mau estado da arca do tesouro nazista não deu nenhuma indicação do incrível achado que estava esperando pelo descobridor. A caixa estava cheia de talheres e louças de prata, que são fabricados na Polônia e na Áustria. A quantidade de objetos encontrados deixou os descobridores sem palavras, pois ninguém esperava encontrar 103 peças na caixa enferrujada. Os arqueólogos concentram outras escavações na área do Castelo Real Nowy Sącz e exibem suas descobertas no museu local. Naufrágio. Já em 1802, o navio britânico Mentor, que transportava antiguidades da Acrópole, naufragou na ilha de Quitera. Os dois mestres com destino à Inglaterra tinham acabado de deixar o porto de Pireu e estavam a caminho de Malta. Em 15 de setembro de 1802, o navio passou por uma tempestade nas rochas do porto de Avlemonas, em Quitera, e afundou em muito pouco tempo a uma profundidade de 23 metros. Todos os passageiros e tripulantes foram salvos pelos aniquitos. As investigações na área ao redor do naufrágio trouxeram novas descobertas à luz. No decorrer disso, nenhuma parte da popa do Mentor foi encontrada, mas sim itens pessoais pertencentes aos membros da tripulação. Segundo o Ministério da Cultura, são garrafas de vidro, cordas, botões e outros pequenos pertences. Durante as investigações em andamento, especialistas na quilha do Mentor puderam adquirir novos conhecimentos sobre o local de origem do navio, o que sugere que ele foi lançado na América. As escavações subaquáticas anteriores focaram principalmente no casco do Mentor e na extração de informações sobre carga, tripulação e passageiro. Além de moedas e partes de uma estátua egípcia dos faraós, fragmentos de uma inscrição em mármore egípcio foram recuperados desde o século XIX. A exibição da inscrição no Museu Britânico gerou uma disputa com a Grécia, exigindo a entrega dos artefatos. Tesouros do túmulo de Tutankhamon. Arqueólogos de Tübingen tiveram a oportunidade, como parte de um projeto egípcio-alemão, de pesquisar artefatos de ouro que revelam surpreendentemente uma conexão entre o Oriente Médio e o Egito na época dos faraós. Os achados vêm da famosa descoberta do arqueólogo inglês Howard Carter, em 1922, e estavam armazenados anteriormente no Museu Egípcio do Cairo. Todos os artefatos foram fotografados e embalados após serem descobertos.
e, em um trabalho meticuloso, os pesquisadores conseguiram juntar os fragmentos individuais e restaurar quase completamente 100 aplicações de ouro. Os achados, que são decorações para arcos e aljavas, foram categorizados pelos restauradores do Museu Central Romano-Germânico em Mainz e atribuídos com sucesso ao cânone de achados do Oriente Médio. Por exemplo, cabras na árvore da vida estão entre as ilustrações. Essas imagens não podem ser encontradas na arte egípcia, mas vêm da antiga Mesopotâmia e acabaram sendo distribuídas na região do Mediterrâneo. Esses tesouros da tumba de Tutancâmon são evidências do papel da antiga Síria na disseminação da cultura durante a Idade do Bronze. Cristais de quartzo dos Alpes Suíços. Descobertas de cristais de quartzo tornaram os Alpes Suíços famosos em todo o mundo. Eles foram criados pela formação de rachaduras nas rochas durante a fase tardia da formação dos Alpes, cerca de 15 a 20 milhões de anos atrás. O quartzo se cristalizou por meio de soluções contendo minerais nas fissuras da rocha. Dependendo da natureza da composição da rocha, formaram-se os cristais incolores, chamados quartzitos, ou os cristais de fumaça mais escuros, chamados granitos. O morione, quase preto, e as raríssimas ametistas são tesouros especiais. O valor dos cristais de quartzo depende do tamanho, brilho e disposição dos cristais. Irmãos encontram uma barra de ouro. 2 irmãos com cerca de 10 anos literalmente tropeçaram em ouro quando quiseram construir uma cabana no jardim de casa da sua família em Vendôme, França. Eles precisavam de lençóis para isso e pediram ao pai se poderiam usar os lençóis do quarto de hóspedes. Quando os dois levantaram os lençóis, 2 objetos pesados caíram, os quais eles ignoraram a princípio porque pensaram que eram porta-facas de sua avó. Quando os irmãos mencionaram o achado ao pai, ficou claro que se tratava de barras de ouro. Para confirmar a autenticidade do ouro, a casa de leilões local foi contatada, o que dissipou quaisquer dúvidas sobre a autenticidade. Cada barra de ouro pesa 1 quilo e pode chegar a um preço de pelo menos 40 mil euros por peça se for leiloada. Os irmãos só deram o achado depois que o pai concordou em construir uma piscina. Moedas antigas encontradas em Shanxi. Durante o trabalho em um canteiro de obras em Baishu, a noroeste da província chinesa de Shanxi, um grande número de moedas antigas foi encontrado, a maioria das quais os especialistas atribuem à dinastia Song. Quando os arqueólogos chegaram ao local, eles se depararam com 100 mil moedas, que juntas pesam 460 quilos. A maioria das moedas é da dinastia Song, e apenas algumas das antigas da dinastia Tang. Zhao Zhangfeng, diretor do Bureau de Relíquias Culturais, diz que poucas pessoas possuíam tantas moedas e uma pesquisa preliminar mostrou que a administração de um antigo banco privado chinês enterrou as moedas durante as guerras. Depois que a descoberta se tornou conhecida, a polícia rapidamente isolou o local. Chifre raro de 6 mil anos. Um chifre raro ficou pendurado na parede do escritório de um gerente de construção por mais de 30 anos. O chifre foi escavado durante um trabalho de construção na cidade de Derby, em 1980, e oferecido ao gerente como um presente. O homem pensou que fosse a presa de um mamute e pendurou na parede. Quando ele colocou o item no eBay, lances totalizando vários milhares de libras foram feitos em questão de minutos. Ele também foi contatado por um professor americano que lhe disse que era o chifre de auroch de 6 mil anos. Esta espécie foi extinta no século XVII. O proprietário, que agora está aposentado e não quer ser identificado, interrompeu o leilão. Vômito de baleia. Saurej Changshu estava procurando lixo reciclável na praia de Songkhla, no sul da Tailândia, quando encontrou um pedaço de vômito de baleia de 37 libras que havia sumido. Ele imediatamente percebeu a semelhança da cor com o âmbar cinza. O âmbar cinzento é produzido no trato digestivo das baleias e é um componente muito procurado na indústria de perfumes. Surraché levou o caroço para sua casa e o aqueceu com um isqueiro. A substância derreteu, liberou um odor agradável e forneceu evidências de que era muito procurado como âmbar cinza. Meio quilo de âmbar cinza pode render até 14.500 libras da melhor qualidade. A descoberta de Surraché Changshu teria um valor de 536.500 libras. Surraché está atualmente esperando que o governo avalie a descoberta.
Os especialistas afirmaram que o âmbar cinzento se forma por secreção no ducto biliar dos cachalotes e se solidifica no oceano após a excreção. Pode acontecer que o âmbar cinzento fique à deriva no oceano por até 100 anos e amadureça durante esse período. Milionário da noite para o dia. Sanunio Lizer pode ser considerado sortudo. A descoberta de 2 tanzanitas raros o tornou milionário da noite para o dia. Lizer encontrou 2 dos maiores tanzanitas já encontrados nas colinas Mirerani, na Tanzânia, e os vendeu ao governo. As pedras pesam 9,27 e 5,1 quilos e trouxeram ao felizardo o equivalente a 2,9 milhões de euros. A tanzanita é conhecida por seu brilho azul-violeta e só pode ser encontrada na região de Manyara, no norte da Tanzânia. Como o estado perdeu até 40% de sua receita com o contrabando de tanzanita, o presidente Magufuli decidiu cercar a área, rica em recursos naturais, e construir centros de comércio para a compra de recursos naturais. Mineiros como o Sanunio Lizer podem vender seus achados diretamente ao governo, e o Estado se beneficia do contrabando que foi evitado. As gemas valem mais do que a quantia que Lizer recebeu. No entanto, o país não revenderá os tanzanitas, mas os exibirá no Museu Nacional da Tanzânia. Os exemplos neste vídeo mostram que você pode descobrir inesperadamente um tesouro nos lugares mais impossíveis. Você já encontrou algo valioso ou conhece algum outro tesouro incrível? Por favor, use aí a função de comentário para nos dar a sua opinião. Estamos ansiosos para ouvir você. E até a próxima. Tchau!